Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Olívia, eu trabalho no metrô de São Paulo, sou arquiteta, trabalho na área de projetos de comunicação visual do metrô. E eu vou apresentar para vocês um trabalho que foi realizado sobre a comunicação visual do metrô de São Paulo, sua evolução e propostas de melhorias. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Bem, já compartilhou, então o tema é comunicação visual no metrô de São Paulo, evolução e proposta de melhorias. Eu organizei essa apresentação em 6 tópicos. Uma breve história da comunicação visual nos quase 50 anos de operação da companhia, a situação, problema que estávamos vivenciando e que motivou a realização desse trabalho, a metodologia que foi utilizada para essa solução, algumas informações sobre pesquisas realizadas com passageiros e empregados acerca da comunicação visual, premissas de projeto que foram estabelecidas com um grupo de trabalho multidisciplinar, uma conceituação gráfica proposta e alguns exemplos de aplicação. Falando sobre a história da comunicação visual do metrô, ela foi iniciada no final da década de 60, quando foi contratado o escritório Calduro e Martino, dois designers bastante importantes, né, no cenário da comunicação visual, e naquela ocasião eles propuseram uma nova identidade para a companhia do metrô que estava sendo formada, né? Essa nova identidade era composta pela marca símbolo, por alguns elementos, por alguns equipamentos de identificação desse novo serviço na cidade e alguns elementos da própria comunicação visual que seria proposta para as estações. Tá? Eles fizeram essa identidade para o caderno azul, né, o famoso livro azul, que era um caderno onde o consórcio HMD, responsável então pelo desenvolvimento dos projetos da linha Norte-Sul, propunha toda uma conceituação da nova linha. Eles criaram a identidade, né, e o projeto gráfico para esse caderno, e acabaram propondo também elementos de comunicação visual. Um pouco mais adiante, já na década de 70, quando foi iniciada a operação do primeiro trecho da linha Norte-Sul, né, foi contratada a empresa Unimark para fazer a implantação das obras, né, e eles propuseram algumas modificações, algumas aceitas, outras não, né, e mantiveram muitos dos elementos propostos pelo escritório Calduro e Martino. Já na década de 80, com um período já de operação, né, e a entrada da nova linha leste-oeste, né, foram feitas muitas modificações em tudo que estava sendo proposto para atender a novas necessidades operacionais. Isso estava gerando uma desorganização no padrão, né, e na documentação. Então, foi contratado o escritório PVDI e a GAP para criar um manual de comunicação visual e manual da identidade da companhia que ordenava todos os elementos, né, e criava, inclusive, padrões de projeto para cada uma das peças de comunicação visual, estruturas, suportes, enfim. Nessa ocasião, foi feito um pequeno ajuste da marca símbolo, que até então era solta, né? Eram essas setas para cima e para baixo, com o nome metrô, e também a adoção da tipologia em fonte helvética, né? A marca do metrô passou a ficar dentro de um campo quadrado. Na década de 90, com o crescimento da rede, né, especialmente do trecho do ramal paulista, a companhia se deparou com uma dificuldade de nomear as linhas, porque até então seguíamos referências geográficas, norte-sul, leste-oeste, e quando chegou na linha 2, né, já era difícil nomeá-la pela configuração geográfica que ela tem. Então, decidiu-se pela definição de nova nomenclatura para as linhas, por uma sequência numérica, e um nome também como um sobrenome de um padrão cromático. Então, a linha Norte-Sul passou a chamar a linha 1, azul, o ramal paulista passou a chamar-se linha 2, verde, e a linha leste-oeste passou a chamar-se linha 3, vermelha. E, a partir daí, seria dada uma sequência numérica para a nomeação das linhas. Nessa ocasião, também foi decidida a utilização de uma única cor para a representação de cada linha. Até então, eram utilizadas duas cores, e isso começava a criar maior dificuldade, né, de representação na medida em que a rede
crescia. Nos anos 2000, recebemos uma demanda de inovação, de trazer algumas novidades para o sistema do metrô, e foi pensado, na ocasião, um novo projeto para comunicação visual, com a intenção de torná-la toda branca, independente da linha. Foi feita uma primeira experiência na linha 1 azul, uma experiência piloto, mas a repercussão entre os passageiros não foi positiva, né? A população já entendia como identidade essa representação por cores, e alguns elementos que até então eram bastante reconhecidos como totem de identificação foram alterados, isso não foi bem aceito. Então, decidimos por interromper esse processo na linha 1 azul e não dar continuidade nas demais linhas. Já por volta dos 2010, 2012, foi chamado mais uma vez o escritório do Calduro, agora só com o Calduro, o Martino já não participava mais do processo, né, para propor algumas adequações, e ele acabou trazendo uma solução de identificação de todas as linhas do metrô com a cor da empresa, né? Essa solução ele já havia implantado na CPTM e achou por bem também trazer para o metrô, né? Com isso, todas as linhas do metrô passariam a ter a comunicação visual com sua cor principal na cor azul representativa da empresa, o azul institucional, que é o Reflex Blue. Isso chegou a ser iniciado, essa implantação chegou a ser iniciada nas novas linhas e estações a partir de 2012, mas ainda não ficamos satisfeitos porque perdemos um pouquinho o conceito, né? O que aconteceu, né? Nesse período todo, a gente foi recebendo uma série de novas demandas para atendimento a necessidades operacionais, a partir de alterações de fluxo, mudança de nomenclatura, obrigatoriedade de legislação, normas técnicas, né? A incorporação das traduções. Outras mudanças foram impostas pela própria expansão da rede com a incorporação de novas linhas, né? Sofremos também muito com a inserção de muitos estímulos a partir da intensificação de serviços para receitas acessórias, como espaços de publicidade, lojas, acabam criando um ambiente mais poluído e, por vezes, interferindo na eficiência da comunicação visual, né? Tivemos uma efetiva integração com a CPTM e outros serviços de transporte, né? Então, tivemos que incorporar na comunicação visual, que antes se restringia a orientação do sistema metrô a outros sistemas de transporte. Tivemos o ingresso de concessionárias, né, com novos regramentos que passaram a ser incorporados. Isso tudo acabou impactando nos documentos que vinham sendo desenvolvidos até então, né, ocasionando uma desatualização, e muitos, inclusive, incompletos. E também sofríamos com a inexistência de alguns padrões, né, de comunicação visual que passaram a ser incorporados, né, como ciclovias, necessidades para pátios, para novos trens e vias. Toda essa questão, né, acabou gerando uma série de problemas, né? Nós vivíamos muitas situações de retrabalho nas obras, com custos e prazos adicionais, e isso aos poucos foi gerando uma alteração na estrutura gráfica da comunicação visual, né? E gerando uma ausência de padrão entre estações e entre linhas, né? Uma perda de compreensão e uma maior dificuldade de compreensão da comunicação visual pelos passageiros. Isso compromete a imagem e a identidade corporativa, né? A partir desse problema, né, que é bastante visível já nos acessos das estações, né, as testeiras de comunicação visual que utilizamos para a identificação das estações, hoje acabam seguindo diversos padrões de diversos períodos, e essa falta de unidade gera uma dificuldade de percepção e identificação dos acessos do metrô na paisagem urbana, né? Esse problema, ele não se restringe aos acessos, né? O interior das estações também sofre com essa despadronização.
E a partir desse problema, né, foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar envolvendo diversas áreas da empresa, todas as que são impactadas e interferem em algum momento no processo da comunicação visual, seja no projeto, sejam nas áreas de operação, manutenção, conservação, enfim, outras áreas que também têm interferência, como segurança do trabalho, áreas de comunicação e marketing que fazem uso de informações, e a gente procurou, nesse grupo de trabalho, envolver todos, representantes de todas essas áreas, inclusive das empresas que operam as novas linhas concessionadas, né, da Via 4 e da Via Mobilidade, e também da CPTM, tá? Esse trabalho foi bastante rico, foi desenvolvido a partir de maio de 2019, né? Nós realizamos um termo de abertura desse projeto, definimos uma estrutura analítica com um cronograma de atividades, né, no nosso tempo para atendimento a uma meta de prazo, né, e realizávamos reuniões presenciais uma vez por semana para fechar o conceito de tudo que seria implementado, né, e o trabalho foi sendo desenvolvido de forma colaborativa, utilizando a plataforma Teams. Isso foi bastante interessante, porque isso aconteceu antes da pandemia, e quando iniciou-se a pandemia, né, em março do ano passado, e passamos para atividades em modelo teletrabalho, né, nós já estávamos ambientados com a ferramenta do Teams e já sabíamos como movimentar um grupo mesmo à distância, né? E o trabalho foi concluído em dezembro do ano passado. Esse trabalho envolvia 13 entregas principais, com 30 tarefas, abordando os aspectos da comunicação visual para estações, trens, vias, pátios, áreas externas, inclusive. Era um trabalho bastante extenso, com um elenco grande de atividades. Inicialmente, né, para dar base a esse trabalho, para subsidiar esse trabalho, nós realizamos uma pesquisa com passageiros e das linhas 1, 2 e 3, para verificar como estava a avaliação da comunicação visual naquela forma que ela estava, com todos os problemas que ela apresentava. E nos surpreendeu que a aprovação foi bastante alta, tivemos 80% de aprovação, apesar dos problemas apontados, que eram pontuais e que foram importantes para orientar a nossa condução do trabalho. Também realizamos uma pesquisa com empregados das linhas 1, 2, 3 e 15, que foi fundamental porque acaba chegando nos empregados a deficiência da comunicação visual em alguns aspectos, né? Na medida em que os passageiros pedem ajuda e não se deslocam com tanta autonomia quando não compreendem ou não fazem tanto uso da comunicação visual. Isso acaba chegando e aumentando as atividades dos empregados, né, com a prestação de informações. Então, foi muito importante essa participação deles no processo. A partir desses levantamentos, o grupo de trabalho estabeleceu um conjunto de premissas, né, sobre a qualidade da comunicação visual. Então, ela deve estar posicionada onde é necessária, deve conter informações objetivas, claras, corretas e completas, ter a visibilidade adequada nos diferentes ambientes, percursos e condição de iluminamento, né? Ser compreendida por todos os passageiros, então ela tem que ter uma linguagem bastante simples e direta, né? Estar adequada em sua conservação e também permitir uma fácil manutenção e modificação com bom custo, né? Na medida em que a gente tem um sistema vivo que sofre contínuas modificações e também sofre com ações de vandalismo, isso precisa ser muito fácil, né? A comunicação visual também tem a necessidade de promover a segurança dos passageiros e do patrimônio, especialmente em situações de risco, né? E manter a harmonia com os demais elementos da arquitetura, como iluminação e sistemas auxiliares, que muitas vezes está acoplado nos mesmos conjuntos de estrutura da comunicação visual. Por conta disso, começamos a rever o conceito de tudo que compõe a comunicação visual, o padrão tipográfico, o padrão cromático, o padrão de símbolos, né, e a sua própria identificação. Iniciando aqui pelo padrão tipográfico,
nós fizemos uma avaliação da eficácia de todos os tipos de fontes adotados na comunicação visual do metrô desde sua implantação, que inicialmente foi o Universe, depois passou pela Helvética e, por último, pela Frutiger, e fizemos uma avaliação dessa eficácia, né? Então, em termos de legibilidade, em termos de otimização de espaço dentro dos painéis. E percebemos que a fonte Frutiger, né, embora todas elas sejam bastante parecidas e bastante eficientes, a Frutiger 65 Bold ganhava em eficiência na medida em que ela conseguia transmitir a mesma informação, o mesmo conteúdo, ocupando o menor espaço e com uma boa compreensão, né? Esse box vermelho aqui é para se avaliar o quanto se consegue ganhar utilizando essa outra fonte escolhida, tá? Fizemos exercícios com aplicação, né, na comunicação visual. Então, aqui, por exemplo, em placas contínuas de comunicação visual, que recebem uma grande quantidade de informações, né, e precisa ter um arejamento, um espaço vazio entre uma informação e outra, entre um conteúdo e outro, para que possa promover a compreensão ideal, né? Analisando os 3 tipos de fonte, nós percebemos que a Frutiger 65 Bold tem um ganho de espaço, né, que às vezes pode parecer pequeno, mas somado no conjunto da placa, na extensão da placa, acaba sendo bastante necessário, tá? Outra conceituação que foi revista é do padrão simbólico, desde as setas e pictogramas, né? Para as setas, nós fizemos uma alteração do seu formato, de dinâmica, ela passou a ter um desenho estático, nós retiramos ela de um fundo, né? Que ela sempre aparecia dentro de um fundo circular, e nós percebemos que quando ela é colocada fora de um campo, seja circular ou quadrado, ela acaba ganhando maior impacto, né? E maior força na sua função de direcionamento de sentido, tá? E adotamos o desenho estático para poder ter um pouco mais de harmonia em relação à própria marca da companhia do metrô. Aqui, como vocês podem ver, a seta aplicada antes dentro de um fundo circular, compondo com as outras informações da placa, e ela fora do campo circular, como ela acaba ganhando um protagonismo maior, né? Aqui, por exemplo, são outros exemplos de modificações nos padrões de pictogramas, né? Nós procuramos torná-los mais compreensíveis, com melhores desenhos, ganhando também em espaço, né? Conseguindo algum aumento na sua dimensão para poder melhorar a visibilidade, né? Também de posicionamento, né? E com o objetivo também de criar uma harmonia maior em toda a família, porque nós tínhamos alguns pictogramas com muitos detalhes e outros com poucos detalhes, isso acabava criando uma desarmonia, né? Tiramos os pictogramas do fundo circular, porque muitos dos pictogramas são de uso obrigatório, como símbolos de acessibilidade, né, o símbolo internacional de acesso, ou as informações de rota de fuga, que estão sempre em campo quadrado ou retangular. E na medida em que a gente passa a utilizar os pictogramas do metrô também dentro de um campo quadrangular, né, em vez de circular, a gente consegue uma organização melhor dos espaços e até um certo empilhamento de informações, como é no caso demonstrado aqui dessa placa, primeira placa branca acima. Um exemplo de redesenho de pictograma, nós tínhamos antes o pictograma de aeroporto, que se confundia com uma seta indicando para cima, né? E o redesenho foi trazê-lo a imagem do avião mais próxima mesmo de uma imagem de um avião decolando, inclusive com as siglas dos aeroportos, que é reconhecida internacionalmente, tá? Esse é o novo desenho para a família de pictogramas, né? Ele ficou muito mais simples, a gente conseguiu ter um aumento real em todos os desenhos, quando tiramos do campo circular para o quadrado. Aqui exemplos da família de pictogramas para os mapas, né? Todos eles antes vinham na cor laranja, em fundo de cor laranja, e isso dificultava a compreensão do mapa. Então, nós criamos uma diferenciação de cor muito próxima ao que já acontece no Google, né, que as pessoas já estão acostumadas a visualizar no Google Maps, né, e alguns outros exemplos de pictogramas também para equipamentos e sistemas de emergência,
que acabaram sendo criados especificamente para uso no metrô, uma linguagem mais limpa e mais simples. Tá? Outro conceito que mexemos foi na conceituação cromática, né? Então, decidimos abandonar aquele padrão proposto pelo Calduro por volta de 2010, 2012, que colocava todas as linhas com a placa na cor principal azul metrô institucional. Isso tirava a identidade de cada uma das linhas, que já era reconhecida, bastante reconhecida pela população usuária, né, dessas linhas. Então, retrocedemos a identificação das linhas pela cor representativa, então todas as placas de comunicação visual passam a ter a cor representativa de cada linha, e no caso dos espaços de transição, de transferência entre duas linhas distintas, de um mesmo modal ou de um outro modal, como no caso da CPTM, esses espaços passam a ter a comunicação visual em cor neutra, no caso branco. E adentrando as áreas operadas por cada operador, ela passa a ter a cor correspondente àquela linha. Aqui são exemplos de placas de comunicação visual nas cores das linhas já em implantação, implantadas ou em projeto em desenvolvimento pelo metrô. Outro estudo que foi feito é um próprio ajuste das cores, porque muitas cores eram muito próximas e quando colocadas lado a lado no mapa, especialmente em estações de transferência ou com conexão, elas acabam se confundindo, né? E também propusemos a retirada do nome da cor para identificação, para nomeação da linha, né? Linha 1 azul, linha 2 verde, linha 3 vermelha, linha 4 amarela, isso deixa de ter sentido na medida em que a rede cresce, né? E as cores vão ficando com uma dificuldade maior de identificação e nomeação, né? Então, linha 23 limão, linha bordeaux, enfim, são cores de mais difícil nomeação, identificação e memorização. Então, o que estamos propondo é que as linhas passem a ser representadas por suas respectivas cores, mas não nomeadas pela cor, nomeadas apenas pelo número. Tá? Então, passam a ter aqui um exemplo de todas as cores aplicadas, né? Cada uma delas com o seu respectivo retângulo identificativo da cor. E nos mapas, essa aplicação nos mapas, os mapas são bastante complexos, né? Eles têm um conteúdo muito grande de informações, e então eles precisam estar muito simples, muito claros, menos poluídos, né? Para que o usuário possa identificar o seu trajeto com facilidade, tá? Então, por exemplo, antes a linha 11 coral da CPTM incorporava a marca, o nome e o número, né? Então a gente passa a ter apenas o número de identificação dessa linha. Isso já é suficiente. Quanto mais limpo, mais fácil da gente compreender o mapa. O que foi importante nesse trabalho? Nós percebermos que muitos dos elementos já são incorporados pela sociedade, né? Pelos cidadãos da cidade, e não faz sentido modificá-los, né? No máximo, fazer alguma adequação para obter um melhor resultado, né? Incorporando todas as informações necessárias. Um exemplo disso é o próprio totem da estação, né? Ele já é reconhecido como um elemento de identidade não só mais do metrô, mas da cidade de São Paulo. Então, nós não podemos alterá-lo significativamente. No máximo, promover alguns ajustes para que ele acomode todas as informações que são necessárias à sua função de identificação de um acesso dos serviços ali prestados, tá? Essa conduta foi assumida em todo o projeto de comunicação visual. Então, não são mudanças muito significativas, são ajustes para ganho de eficiência. Só para vocês terem um exemplo, né? Quando foi feita a proposta, a segunda proposta já do Calduro, mais recente, em que as linhas, todas elas, passavam a ter a cor representativa da empresa, e não mais da linha, né? Então, no caso de termos uma estação com muitas transferências, né, muitas conexões, isso acabava ficando muito confuso para o usuário, né? Então, propusemos algumas mudanças, né?
Aqui exemplos de ocupação do totem, recebendo todas as informações que são necessárias, o símbolo de acessibilidade, vendo como fica a composição quando existem várias estações ali integradas naquele mesmo espaço, e mesmo como se resolve a questão da nomenclatura das estações, que às vezes recebe nome, sobrenome, enfim, vai crescendo, e a gente tinha que ver como acomodar isso sem perder a sua funcionalidade, que é a visibilidade e compreensão à distância em ambiente externo. No mesmo modo, nós também estudamos as testeiras, que passaram a ter uma estrutura em caixa metálica, assim como os totens na cor preta, para reforçar essa identidade dos acessos. Essas testeiras passam a ser iluminadas também à noite, assim como os totens, e elas têm uma faixa inferior, né, que tem ali acomodadas as informações de cada uma das linhas, né? Quando é uma estação de transferência, essa faixa inferior é na cor neutra, branca, tá bem? Aqui alguns exemplos de aplicação, né? Então, a mesma estação luz que eu tinha demonstrado lá atrás, ela passa a ter uma linguagem muito mais coerente, né? Porque é uma estação de transferência, com muitas integrações no mesmo espaço, né? Linha 1 azul, 2 verde, 3 vermelha, 4 amarela, 5 lilás, 15 prata, a 19, que tem a cor representativa azul celeste, né? E aqui eu vou mostrar alguns exemplos de aplicação no interior da estação. Então, adentrando uma estação, ela passa a ter toda a comunicação visual em sua cor representativa da linha, né? Em todos os seus ambientes. Quando se trata de uma estação de transferência, os espaços comuns e livres passam a ter a cor branca neutra, e só a partir da entrada pelas catracas, né, pelos bloqueios, é que passa a ter a cor representativa da linha, identificada por esse portal. Alguns exemplos. Exemplos de aplicação na plataforma, já com as novas portas de plataforma, então os mapas passam a ter uma condição, um posicionamento horizontalizado e não mais verticalizado. Conjuntos de mapas. Aqui alguns exemplos da aplicação do mapa de arredores, já bem mais claro, bem mais simples de compreender, né, com os diversos pictogramas identificando os serviços nos arredores das estações. Aqui exemplos de painéis complementares à comunicação que foram criados para dar um pouco mais de informações do que tem nos arredores em cada um dos acessos, né? Que é um grande motivo de consulta aos empregados das estações, eu quero ir a um determinado serviço aqui numa rua próxima, por qual dos acessos eu devo sair, né? Então foram criados esses painéis, né? Os mapas também de embarque com um pouco mais de informações, dando mais destaque à informação do sentido da linha, para deixá-lo menos poluído. E foram criados um conjunto grande de placas para serem colocados em áreas externas às estações, onde o metrô, a companhia do metrô realiza uma intervenção, né? Como áreas de ciclovia, áreas de estar, pequenas praças, enfim. Essa comunicação visual passa a ter um cunho muito mais educativo, né? Além de orientações, ela passa a ter também um conceito educativo, especialmente para as áreas de urbanização e paisagismo, onde são implementadas algumas estruturas ambientais importantes, como jardins de chuva, biovaletas, algumas espécies importantes que são plantadas, e a gente vai procurar utilizar essa comunicação visual para passar essas orientações, né? Também destacar alguns edifícios de destaque nos arredores, né? É importante para aculturar a população sobre a riqueza de patrimônios de edifícios que acontecem nos arredores das estações, e algumas sinalizações de direcionamento para os ciclistas nas ciclovias, tá? Aqui alguns exemplos dessas placas. Também foram criados padrões para a comunicação visual do interior dos trens, né?
As frotas de trem são bastante diferentes entre as linhas, porque elas são de momentos diferentes, e elas acabam incorporando alguma modernidade de tecnologia, né? Mas isso não justifica para que a comunicação visual também seja diferente, porque o passageiro é único, então é importante que ele receba o mesmo tipo de informação, com as mesmas características, independente da frota em que ele esteja, né? Então foi criado um padrão, procurando colocar também uma linguagem mais simples e pictogramas mais legíveis, mais compreensíveis. Isso foi feito para a frota de trens, aqui alguns exemplos. Bom, era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Aqui está identificado todo o grupo de trabalho. Foi um trabalho desenvolvido prioritariamente com equipes da diretoria de engenharia e diretoria de operações, embora tenha envolvido também outras áreas da empresa, como eu mencionei a vocês. É um grupo bastante grande e foi bastante participativo em todo o processo. Isso foi vital para que a gente compreendesse todas as necessidades, inclusive com destaque para a participação de representante da concessionária via 4 e via mobilidade, e da CPTM, que também colaborou com esse processo e também vai aproveitar todo esse conteúdo, né, de conhecimento que a gente acabou abarcando e essas proposições na rede da CPTM. Bem, muito obrigada a todos. Eu estou à disposição de vocês para esclarecimento de dúvidas que vocês acharem importante comentar, né? Sugestões, comentários, enfim, críticas, tudo é muito bem-vindo, né? A comunicação visual é um processo tão vivo quanto o metrô, né? Na medida em que o metrô cresce, a cidade cresce, e a comunicação visual tem que seguir esse mesmo ritmo, né? Mas ela não pode perder a sua identidade, ela tem uma função importante de fortalecimento da identidade da companhia, do metrô e da rede de transportes de São Paulo. Eu estou à disposição de vocês. Foi publicado um artigo que está bastante completo sobre esse trabalho, quem quiser interesse pode acessá-lo aqui pela plataforma da EAMESP, né? E, bom, muito obrigada a todos pela atenção.